Meus amados, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Bem-vindo a mais um dia da jornada, 7º dia da nossa jornada. Esse dia que infelizmente eu perdi, mas graças a Deus pude regravar. E hoje nós vamos analisar esse trecho da Bíblia para a honra e glória de Deus. Cante, adore. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos ao orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Em pé, sentado ou ajoelhado. Vamos buscar a face do nosso Pai, para entender a palavra. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, por Tua misericórdia e por todas as Tuas bênçãos. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, aceite a nossa entrega a Ti e fale ao nosso coração nessa hora. Permite-nos aqui, Senhor, estudar a Tua palavra, compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. Essa série do arrependimento tem mexido muito com a gente, Senhor, porque mesmo estando na fé, mesmo crendo no Senhor, muitas vezes nós vivemos uma vida relaxada, uma vida sem objetividade, sem buscar uma mudança. E a gente sabe que as mudanças são as únicas coisas permanentes nesse mundo e constantes nesse mundo são as mudanças. Fique conosco, aceite a nossa adoração e louvor, tenha misericórdia dos enfermos, visite os encarcerados, visite as pessoas que estão passando por lutas e sofrimentos em sua casa, em sua vida. E acima de tudo abençoa todas aquelas pessoas que estão assistindo essa mensagem, Senhor. Não sei quando, nem o momento, onde estão assistindo. Talvez até estejam presos ou mesmo num hospital. Não importa, Senhor. Se estão assistindo essa mensagem, fale ao seu coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Essa semana do arrependimento é uma semana que é para mexer com a gente mesmo. É para que eu e você perceba que a nossa vida cristã, ela não chega a uma sombra de uma árvore
onde a gente pode pendurar nossa fé e fazer o que a gente quiser. Não temos descanso nesse mundo, a nossa caminhada não para aqui, ela não acaba aqui, ela só acaba na manhã da ressurreição ou no momento glorioso da volta de Jesus Cristo, quando a gente subir com Ele para morar na casa do Pai por 1000 anos. Lucas capítulo 3, a pregação de João Batista. E se você acha que a mensagem de João Batista não tem tudo a ver não tem nada a ver com a nossa série O Espírito Santo, você precisa realmente parar para ler a palavra, porque Deus quer falar com você aqui nesse texto. Vamos lá. Versículo 3 em diante. Lucas capítulo 3, versículos 3 até o 6. Diz assim: E João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne é Eva, toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia. Toda a carne verá a salvação de Deus. Glória a Deus. Versículo 7. Ele dizia às multidões que vinham ter com ele para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o machado já está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto é cortada e lançada no fogo. Misericórdia. Misericórdia, meus amados. Também está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir fruto, bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Percebeu a gravidade da mensagem? Ainda vai dizer que essa mensagem não é para você? Ainda vai dizer que essa mensagem não é para mim, para Renivaldo? Meus irmãos, acordem. Porque o nosso Deus não é brincadeira, não. Ele quer falar com você hoje. Primeiro, João obedeceu a ordem de Deus. E ele foi pregar para quem? Para quem estava esperando o Messias. Você está esperando a segunda vinda de Cristo? Você está esperando o retorno do nosso Salvador? Então essa mensagem é para você. João está dizendo: a todos aqueles que vinham ter com ele. Observe. Versículo 3. Arrependei-vos. No livro de Mateus, ele diz: arrependei-vos e cada um seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos. E aqui, lógico que João estava batizando com água, mas ele disse que quem viria depois dele, que era Jesus Cristo, iria batizar com o Espírito Santo. Meus amados, você pode ter passado pelas águas do batismo,
Mas Jesus Cristo disse que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo disse: é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus amados, o próprio Jesus Cristo chama a sua igreja ao arrependimento. Essa série, o chamado do Espírito Santo, essa série, um chamado ao arrependimento, essa série, essa semana da nossa jornada espiritual, arrependei-vos, é um convite de Deus para mim e para você, porque nós temos vivido uma vida cristã e não temos demonstrado nenhum arrependimento. E observe que Jesus Cristo, o que João vai falar para os judeus que vinham ouvir a sua pregação. Versículo 4. Ele diz: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Duas coisas aí. E nessa série eu tenho dito para vocês, para todos nós, né? Para mim principalmente. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Meus amados, João aqui está pregando o arrependimento. Essa série é um chamado de Deus para a gente despertar para o arrependimento. Mas se arrepender de quê, Renivaldo? Se eu já me batizei, se eu já aceitei a fé. Muito bem. Vamos analisar três coisas aqui. Primeiro, ele diz aqui: endireite os seus caminhos. Endireite os seus caminhos. Qual é o caminho que você tem seguido? Vamos aqui, vamos analisar as três áreas da nossa vida. As três áreas. Quais são as três áreas da nossa vida? Área emocional, espiritual e área física. Quais são os caminhos que você tem seguido nessas áreas? Captou a ideia? Captou a mensagem? Endireite os seus caminhos, meu irmão. Observe o que é que você anda colocando na sua boca. E não é só comida. Nas três áreas da vida, você sabe que aquilo que eu vivo é fruto daquilo que eu me alimento. E a alimentação aqui é alimentação física, emocional e espiritual. Os nossos olhos é a janela da alma. O que é que você está colocando como alimento da sua alma? Os nossos ouvidos é a porta de entrada para as nossas emoções. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, realmente vai mexer com a sua vida física, mental e espiritualmente. E João está dizendo: endireite os seus caminhos. Endireite os seus caminhos, conserte suas veredas. E como eu já disse na mensagem de Romanos, capítulo 2, versículo 4, nem isso eu consigo fazer. Eu não consigo produzir arrependimento. Eu não consigo produzir uma vida santa. Santificação é uma obra do Espírito Santo na minha vida. Eu não consigo produzir isso. Se você observar, Jesus Cristo demonstrou uma vida santa, mas ele era ungido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo no batismo e andou por toda a parte, ungido pelo Espírito Santo fazendo bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Jesus Cristo não fez nada sem a ação do Espírito Santo. Agora, eu e você quer viver uma vida santa, quer viver uma vida boa, quer viver uma vida correta sem a ação do Espírito Santo? Jamais vamos conseguir isso. Deus precisa de homens e mulheres consagrados nesses dias finais. Sim,
Precisa. Eu tenho dito isso em todas as mensagens dessa jornada. Deus precisa de um Renivaldo consagrado, de Maria consagrada, de Marta, de André, de Aparecida, de Lucélia, de Edilene Santos lá em São Paulo, da Selma, da Adriana lá no Ceará. Deus precisa de homens e mulheres consagrados. Adriel, Pastor Flores. Deus precisa de homens e mulheres consagrados. Agora eu não consigo produzir santidade. E João está dizendo que o arrependimento é necessário para que essas coisas comecem a aparecer em minha vida. Então observe as 3 áreas da sua vida. Eu vou trabalhar um pouquinho isso na terceira semana da nossa jornada, né? Eu e o Espírito Santo. Né? Então preste atenção. Como é que eu vou conseguir produzir santidade? Não, eu preciso abrir o coração. Tudo que João está dizendo para os judeus aqui, abram a mente de vocês, abram o coração de vocês para entender o tempo que vocês estão vivendo. E não comece a ficar confortavelmente dizendo, nós temos a religião verdadeira, nós pertencemos à igreja da verdade, nós pertencemos a Deus, nós somos batizados. Não foi isso que eles disseram? Olha, observe o que ele disse aí. Depois eu vou voltar aí à questão da terceira questão aí Mas no versículo 7, as multidões começaram a vir para ele ser batizadas. E versículo 8 ele diz, olha, produzir frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer, nós somos da religião de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, portanto nós temos a bênção de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós temos aqui, essa mensagem não é pra gente. Será? Observe aí, observe aí. Vamos ler de novo o texto, eu vou ler de novo todo o texto para você e a gente vai voltar a essa questão aí das 3 áreas da nossa vida. Vamos lá. Versículo 3, eu vou ler até ele dizendo assim: e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E eu já falei isso na mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, lá, se eu não estou enganado, a 3ª ou a 4ª mensagem aí da nossa jornada. O 3º ou 4º dia da nossa jornada. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós que clama no deserto. Veja que Deus está chamando. Está vendo um convite de Deus aqui de Provérbios 1, 23 e de Tiago capítulo 4, versículo 8. Achegue-se a Deus. Voz do que clama no deserto. Deus está falando para mim, para você, Renivaldo, a hora de você despertar. Essa voz é o Espírito Santo dizendo, igreja de Deus, filhos de Deus, filhas de Deus, é hora de você consertar suas veredas, é hora de você endireitar seus caminhos. Versículo 5. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes, os outeiros e caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7, diz ele disse mais ainda às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer que entre vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porém o machado já foi colocado na raiz da árvore. Eu vou explicar essa parte na parte do final do sermão. Meus amados, Deus está dizendo, Renivaldo, embora você esteja firme na fé, embora você esteja na igreja, é hora de você consertar seus caminhos. É hora de você endireitar suas veredas. É hora de você aplanar os montes, nivelar os montes.
aplanar os buracos da sua estrada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar numa estrada esburacada. Meus amigos, é um tormento, tanto para quem dirige, como para quem vai no carona, ou na carroceria do caminhão. E os buracos da estrada, são dois problemas gravíssimos com os buracos na estrada. Primeiro é que ele emperra a viagem. A viagem não flui. Uma estrada, por exemplo, de 6 quilômetros, acredite, eu já gastei 1h30 para percorrer 6 quilômetros. Numa estrada cheia de buracos. Numa estrada de 60 quilômetros, esburacada, você vai gastar aí 4 ou 5 horas. Então a estrada esburacada, ela emperra a viagem. Você não consegue avançar, você fica emperrado, você fica ali atolado naqueles buracos. O carro vai devagar para poder, você não vai estragar seu carro mexendo por cima de pau e pedra, ignorando os buracos, né? Pega uma estrada cheia de costela de vaca, misericórdia, você sai daquilo ali com dor de cabeça. Então o problema que o João está colocando aqui, que para aqueles judeus que estavam ali para serem batizados, que estavam ali para ouvir as novas da salvação em Jesus Cristo, havia esse problema. Eles estavam com a mente totalmente entorpecida por falsos ensinos. Estavam com as suas estradas cheias de buracos. Então a fé não se desenvolve quando você permite que seus caminhos fiquem cheios de buracos, cheios de pedras, cheios de ladeiras, cheios de curvas. Quem viaja, por exemplo, na BR-101 em sentido Espírito Santo, em sentido Rio de Janeiro, você sabe o que eu estou dizendo. Tem um trecho ali depois que sai de Vitória, indo para o Rio de Janeiro, que a gente não anda. Porque a estrada é tão sinuosa que se você correr, ou você bate num outro carro numa curva, ou você sai da estrada e do lado da estrada estão lá vários despenhadeiros íngremes, terríveis, profundos, que é capaz até de não achar mais o carro. E João está dizendo, olha, é hora de você consertar essa estrada. É hora de você rever as suas crenças, é hora de você rever os seus conceitos pessoais, em termos de alimentação, em termos de saúde física, mental e espiritual. A alimentação aqui, principalmente a palavra de Deus. Quantas crenças erradas os judeus estavam alimentando quando Jesus Cristo chegou? Para vocês terem uma ideia, na época que Jesus Cristo nasceu, já existiam 22 Messias, se declarando libertador de Israel. Agora nasce Jesus Cristo com uma filosofia totalmente bíblica, verdadeira, a profecia verdadeira, ele vem segundo a profecia correta. Então quem estava embebido por essas filosofias dos falsos ensinos dos profetas daquele período, não vai entender nada da vinda de Jesus Cristo. E João está dizendo, conserte as veredas de vocês. É hora de você consertar. Tente viajar numa estrada cheia de buraco, você vai entender. Tente viajar com pressa, principalmente se você tiver pressa. Tente sair com pressa para um evento e você passe por um trecho de estrada ruim, para você ver como que você vai sair dali com dor de cabeça e preocupado. Vai atrasar toda a sua viagem. E nós estamos atrasando a nossa viagem para o céu, porque nós estamos perdendo tempo e não estamos consertando os buracos que estão na nossa vida, na nossa estrada.
E o que acontece? A gente perde tempo. Por quê? Porque um buraco gera outro buraco. E aí, a estrada, aos poucos. E eu fico observando as rodovias brasileiras até pouco tempo atrás, nós tínhamos muitas dificuldades. Nós pegávamos um ônibus aqui na Bahia para ir para Minas Gerais ou para ir para São Paulo, era 3, 4 dias. Por quê? Porque a estrada tinha vários trechos cheios de buraco que o carro não andava. Tinha que andar devagarinho ali a 20 por hora, 30 por hora no máximo, para não estragar o carro e você conseguir chegar ao final da viagem. E tem muita gente cuja estrada está tão esburacada que com certeza ele não só vai atrasar a sua viagem, ele não vai chegar ao final. Lembra de Provérbios 16:14? Há caminhos que ao homem parece direito. Tá tudo bem com a minha estrada, só uns buraquinhos não vai me atrapalhar. Salomão disse que as raposinhas são as que causam os maiores incêndios na lavoura. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com os buraquinhos que estão na sua estrada. Se você não pedir ao Espírito Santo para tapar esses buracos, para tirar esses buracos da sua vida, da sua fé, da sua religião, da sua crença, se você não pedir para o Espírito Santo converter esses buracos, transformar esses buracos numa estrada plana, você corre o risco de não chegar ao final da jornada. E não é dessa jornada espiritual, não. E eu tenho certeza que muita gente vai desistir da jornada aí por volta do 15º sermão. Muita gente vai desistir da jornada. Porque é assim mesmo, quando a palavra de Deus começa a mexer com as nossas feridas, especialmente se a gente não tem desejo de mudança, você acha que os fariseus não foram embora? Quando Jesus Cristo fez um sermão dizendo que ele era a carne e que ele era o sangue, que ele era o vinho, e quem não comesse da carne dele, quem não bebesse do sangue dele, não tinha vida eterna, muita gente caiu fora. João aqui está dizendo, ou você conserta a sua vida, ou você não vai chegar no céu. Ou você conserta a sua vida, ou você não vai ver a salvação de Deus. Não estou inventando não, está escrito aí no versículo 7. Versículo 6, desculpe. Versículo 6. Você quer ver a salvação de Deus? Então é hora de você acordar. Então essa questão do crescimento espiritual, das 3 áreas, é muito importante. Cuidado com a sua vida intelectual. O que é que você anda lendo? O que é que você anda vendo na televisão, na internet? E você sempre, tudo que você for fazer, você tem que perguntar: isso me leva para mais perto do céu ou isso atrasa a minha caminhada para o céu? Veja que eu estou dizendo aqui que não está tirando você do céu. Talvez esteja impedindo você de chegar mais rápido lá. Por que Deus tem um reavivamento para operar na sua igreja? Porque a igreja parou. Se você assistiu a jornada lá a sexta jornada, se eu não estou enganado, a sexta jornada, o 6º dia da jornada, né? Aqueles jovens ali que estavam à beira da entrada do rio, à beira de Canaã, se perderam. Por que se perderam? Por que eles se perderam? Porque simplesmente deixaram se atrair pela doutrina de Balaão. Perderam tempo com danças, com casamento misto, com prostituição. Avalie sua vida mesmo. É isso que João está dizendo. Avalie sua vida. Avalie a sua vida. Essa jornada é justamente para isso. Deus está chamando o Renivaldo, Deus está chamando você para que você perceba que nosso lugar não é aqui. E o arrependimento é o primeiro passo para Deus operar uma mudança na sua vida.
Ninguém vai receber o Espírito Santo de qualquer jeito, sem fazer uma preparação. Então, se você pensou que essa jornada ia começar falando quem é o Espírito Santo, né? Quão poderoso ele é, isso não significa nada, porque essa é a parte teológica do sermão. E muita gente acha a parte teológica do sermão muito enfadonha. Ou seja, é mais cansativa, mais pesada, né? Mas como ela é muito intelectual, ela pode ser que ela não esteja falando diretamente comigo. Agora, quando eu pego uma mensagem dessa aqui, do arrependimento, e coloco no contexto da salvação, mostrando para você que você está numa caminhada para o céu, e que nessa caminhada para o céu você precisa deixar o Espírito Santo agir em você. Agir em você de dentro para fora. Porque se eu disser que o Espírito Santo é quem vai me ajudar a pregar o Evangelho e muita gente vai se converter, isso é a parte de fora. Agora, primeiro o Espírito Santo converte, transforma, purifica o vaso. E ao purificar o vaso, agora ele vai encher de azeite, meu irmão. Ele vai encher de azeite. Amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre o azeite, na questão das 10 virgens. Você vai entender mais isso aí. O Espírito Santo quer encher você. Mas a sua lâmpada está apagando. Sua vida espiritual está aí na corda bamba. Nem lá e nem cá. Você é o cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não sem nenhum preconceito com quem tem o nome Raimundo, tá, gente? Desculpa aí, tá? Mas essa é a questão. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, minha irmã? Avalie. E não comece a achar que está tudo bem com você. Já sou batizado, já estou na igreja, já tenho um cargo de ancião, já tenho um cargo de pastor, já tenho um cargo de líder de jovens, diretora da escola sabatina, diretora do Ministério da Mulher, diretora do Ministério da Criança, diretora do Ministério da Oração, do Ministério do Pessoal, do Ministério da TV, do Ministério disso, Ministério daquilo. Nós temos hoje 63 ministérios na igreja. Significa nada se a sua vida não estiver fervendo no altar. Foi o que João disse, versículo 7, ele diz o seguinte, olha, raça de víboras. E se você bem observar, a cobra é um dos animais mais dóceis que tem na natureza, mas é também o mais traiçoeiro, não é dócil, mas ela é traiçoeira. Foi justamente essa característica da traição que a serpente usou com Eva. Então, João está dizendo aqui que os filhos de Israel estavam envenenados com aquelas doutrinas falsas, com os falsos ensinamentos dos dias de Jesus Cristo. Eles estavam envenenados. Ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês acham que vocês, tendo o conhecimento que vocês têm, é capaz de salvá-los dos problemas que virão pela frente? Meus irmãos, Mateus capítulo 24, Jesus Cristo falou 5 vezes, ó. 5 vezes Jesus Cristo falou em Mateus 24 que era para a gente tomar cuidado, porque nos últimos dias virão muita gente dizendo, pregando, curando em nome dele, e na verdade serão obras de mentira, obras de engano, milagres de mentira, milagres de engano, para enganar, se possível, os próprios eleitos. 5 vezes Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24 que viria gente para enganar as pessoas. E os filhos de Israel estavam enganados pelos próprios líderes do judaísmo com falsos ensinamentos. E agora João está pregando arrependimento e muitos deles apareceram ali para criticar, para zombar da pregação. E a esses Jesus Cristo, João disse que eles veriam a salvação de Deus.
Mas a questão é, ver Jesus Cristo voltar, todo mundo vai ver. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todos verão Jesus Cristo voltar. Agora, uns verão para a vida eterna, outros verão para vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, tenhamos cuidado. O que João está dizendo aqui é que a nossa vida espiritual corre perigo se a gente se acomodar. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo que não existe na nossa estrada uma árvore frondosa onde a gente possa pendurar a nossa fé e sair para se banquetear nos banquetes desse mundo. E depois achar que temos tempo de voltar e pegar a nossa capa e continuar a jornada para o céu. Cuidado com os buracos da sua estrada, cuidado com os desvios da sua estrada. Você precisa pedir ao Espírito Santo para consertar esses buracos, porque isso vai tirar você da caminhada. Você ou vai impedir ou vai retardar o seu crescimento espiritual. E no versículo 8 ele diz aí que Deus pode suscitar filhos a Abraão até das pedras. Quem assistiu a minha mensagem, a imagem não está muito boa, mas assista essa mensagem. O sábado, um dia de milagres 2. Deus tem uma igreja verdadeira nessa terra, uma igreja da profecia bíblica. A profecia de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, aponta para o nascimento de uma igreja verdadeira nos fins dos tempos, corroborado com Apocalipse, capítulo 12, 13 e 14. Essa igreja surgiu em 1844, ou foi ressuscitada em 1844, a Igreja do Deus Vivo, de Timóteo, capítulo 1, né, versículo 15. A Igreja do Deus Vivo, 2,15, 1 Timóteo 2,15, a Igreja do Deus Vivo, né, é ressuscitada em 1844, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu tenho que ter cuidado para que, ao ser adventista, veja bem, ser adventista é uma coisa e ser adventista do sétimo dia é outra. Ser adventista é ser crente na volta de Jesus Cristo. Isso é ser adventista. Adventista significa advento, vinda. Jesus Cristo volta a essa terra, então ele virá para buscar os adventistas, todos aqueles que acreditam na sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Jesus Cristo vem buscar os adventistas, não os adventistas do sétimo dia, lógico, né? Todos os adventistas. Não só os adventistas do sétimo dia, desculpem. Não só os adventistas do sétimo dia, mas todos os adventistas, todos aqueles que acreditam na volta de Jesus Cristo, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, de Mateus capítulo 24, versículos 27 a 29. Então, agora, os adventistas do sétimo dia correm um sério risco. Por quê? Os judeus aqui, eles começaram a dizer: nós somos descendência de Abraão. Nós não vamos nos preocupar porque nós somos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. Se nós somos descendência de Abraão, diz Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, que nós somos herdeiros do céu. Tudo bem, aí pronto, agora se eu já sou filho de Deus e herdeiro do céu, eu não vou fazer nada para crescer espiritualmente. Eu não vou fazer nada para mudar meu comportamento, para mudar minha vida. Não vou. Esse negócio de santificação é quando Jesus Cristo voltar, ele vai me santificar. Cuidado com isso. João está dizendo, olha, vocês parem com essa crença de que porque vocês são adventistas do sétimo dia, vocês estão salvos. Olha o dedinho. Eu acho que quem mais tem que se preocupar com isso somos nós, adventistas do sétimo dia. Porque, como eu disse na mensagem, sábado, um dia de milagres 2, Deus tem um povo salvo em todas as religiões e em todas as igrejas. O islamismo, que é uma das grandes religiões aí do mundo, né, que é a religião dos muçulmanos, Deus tem gente lá no Islã, gente salva lá, que ainda não receberam toda a luz da palavra, mas Deus tem um povo salvo lá. Deus tem um povo salvo dentro do espiritismo, Deus tem um povo salvo dentro da igreja católica, Deus tem um povo salvo dentro das igrejas evangélicas, Deus tem um povo salvo. E talvez Deus consiga fazer uma obra mais rápido na vida deles do que na minha vida como adventista.
Por quê? Porque eu já sei de tudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Jesus Cristo diz assim: vocês são miseráveis, porque vocês dizem que tem tudo. Vocês dizem assim: eu sou rico e abastado, não preciso de mais nada. É o que João está dizendo aqui para os judeus. Não comece a dizer, nós temos como por pai Abraão. Porque Deus disse, até dessas pedras eu vou suscitar filhos a Abraão. Eu posso suscitar filhos a Abraão. E Paulo disse que os verdadeiros filhos de Abraão, e Jesus Cristo falou isso também, é aquele que obedece à palavra. Leia Romanos capítulo 8 e você leia também comparando com João capítulo 8. João 8 e Romanos 8, você lê um texto comparando com o outro, você vai ver que os filhos de Abraão são aqueles que, e herdeiros do céu, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E João diz que é aquele que é guiado e obedece à palavra de Deus. Então, meus amados, como cristãos, nós temos que ter cuidado, porque é muito fácil a gente dizer que o mundo vai se perder, que Deus vai queimar as pessoas que vivem no pecado. Então nós temos que ter cuidado, porque o maior pecado cometido por nós, vou falar um pouco disso no nono dia da nossa jornada, quando eu vou explicar a questão de Eva. Então, o maior pecado da gente é separar-se de Deus. Separar-se da vontade de Deus. E Ellen White diz que ninguém receberá o Espírito Santo se ele não tiver um coração purificado e transformado para obedecer a toda a vontade de Deus. Na nossa vida cristã, ou você faz a sua vontade, a minha vontade, ou você faz a vontade de Deus. Na minha caminhada para o céu é assim, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha vontade. E Jesus Cristo disse, quem é que vai para o céu? Mateus capítulo 7, versículo 21. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas Senhor, eu vivo na igreja. O João está dizendo aqui para os judeus, vocês ficam dizendo que é filho de Abraão. O machado já foi colocado na raiz da árvore, meu irmão. Você sabe o que é o machado, né? Aqui, o machado é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer um peneiramento na igreja. O Espírito Santo vai fazer uma sacudidura na igreja. O Espírito Santo vai fazer uma sacudidura na tua casa. O Espírito Santo vai fazer uma sacudidura na tua vida. Ele vai ter que tirar da tua vida o joio, a palha. Ele vai ter que tirar do teu comportamento todo o lixo, a fim de que você seja um vaso útil para a glória de Deus e para ser cheio do óleo espiritual, do Espírito Santo. Deus tem que purificar o vaso. Portanto, Ezequiel diz que Deus vai lançar sobre você água pura e você vai ser purificado. Percebe? João está dizendo, Deus já colocou o machado na raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Meu irmão, minha irmã, a estrada tem que ser aplanada. A vereda tortuosa tem que ser nivelada, alinhada. A estrada esburacada precisa ser nivelada. A pressa da parte de Deus de nos levar para o céu. A pressa. Se você observar essa água aqui, por que ela flui naturalmente? Porque não tem empecilho. Mas lá na frente, alguém constrói uma barreira. Constrói uma barragem. Aí a água fica estagnada ali. Mas ela vai aumentando o volume e se não construir o sangradouro, de repente ela arrebenta aquela barragem e vai-se embora. É assim que acontece. Nós temos que arrebentar esses empecilhos, esses tropeços que tem na nossa vida cristã. Nós temos que pedir ao Espírito Santo para arrebentar, para destruir, para que a nossa vida seja uma vida reta e a gente siga uma estrada plana, para que a gente chegue feliz à Cidade Santa. Agora não duvide, porque Deus vai purificar a sua igreja.
a igreja adventista do sétimo dia, a menina dos olhos de Deus, a igreja da profecia, mas Deus tem um povo, e o povo de Deus na Babilônia, o povo de Deus nas igrejas evangélicas, o povo de Deus no espiritismo, o povo de Deus nas igrejas orientais e ocidentais, em todas as religiões. Deus tem um povo e Ele vai purificar esse povo. Porque a Bíblia diz que Deus vai levar para o céu um povo puro, zeloso de boas obras. Não pense que a vida cristã é você colocar um cabide embaixo de uma sombra ou uma rede e pensar que sombra e água fresca agora não. E eu fico triste com essas igrejas que diz, né, que quando você aceita Jesus Cristo, os problemas desaparecem da sua vida. Ah, meus irmãos, quando você aceita Jesus Cristo, não pense que o Espírito Santo vai armar uma rede para você ficar deitado esperando Jesus Cristo voltar. Precisa fazer uma obra. O Espírito Santo diz que o machado está colocado à raiz da árvore. E se a árvore não produzir bom fruto, o que é produzir bom fruto? Não, eu vou guardar o sábado para me salvar, eu vou devolver dízimo para me salvar, eu vou pregar o evangelho, eu vou dar 100 estudos bíblicos por mês, eu vou entregar 100 mil literaturas por ano. Não, dia 1º agora nós entregamos aí não sei quantas mil literaturas para as famílias, né? A igreja gastou... A igreja tem um sábado do ano, todo sábado do ano, mês de maio, ela entrega aí muitas literaturas, né? Na América do Sul são mais de 5 milhões de literaturas distribuídas para as pessoas gratuitamente. Mas nada disso significa a salvação é em Cristo. Agora eu preciso produzir frutos da salvação. Veja que João está falando aqui da salvação. Qual é o fruto da salvação? Eu sou salvo em Cristo. E essas coisas acontecem naturalmente. Eu tenho prazer em fazer essas coisas porque eu sou filho de Deus, sou filha, você é filha de Deus, então você tem prazer nessas coisas. Agora não coloque, não fique confiante de que o fato de você estar na igreja fazendo as coisas para Deus garante a vida eterna para você, porque isso é lei do engano. Deus não está preocupado com isso não, meu irmão. João está dizendo aí que o machado foi colocado à raiz da árvore. A árvore que não produzir frutos, ele corta e é lançada no fogo. E versículo 10, não, é isso mesmo, versículo 9. Né? Versículo 9 diz, a machado já está aí. O Espírito Santo está só esperando, meu irmão. O Espírito Santo está só esperando, minha irmã, você acordar, para ele começar a fazer a reforma da sua estrada. Agora você tem que querer. Você sabe que a sua vida cristã não está indo a lugar nenhum. Você está emperrado, né? Quem viaja pelas estradas do Pará, que normalmente são estradas de chão, sabe o que é emperrado. O carro vai naturalmente, de repente pega você vê assim uma pocinha d'água, você não dá nada pela aquela pocinha d'água, e quando você joga o carro dentro, pronto, atolou ali, você vai passar o dia inteiro ali no meio do nada, esperando aparecer um filho de Deus para ajudar você a arranjar uma enxada, um pedaço de madeira, umas pedras para poder jogar dentro daquele buraco e tirar o seu carro de lado. Já aconteceu comigo. Então cuidado com esses buraquinhos na sua estrada. Essas brechas que você dá, duvidando de algumas coisas da Bíblia, né? Especialmente da doutrina do Espírito Santo. Da doutrina, de outras doutrinas da palavra de Deus. Doutrina não salva, gente, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Nada que você fizer salva vocês. A sua salvação está garantida em Cristo. Agora, os frutos da salvação é a obediência. O fruto da salvação é a obediência a toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é fruto. Fruto da salvação é a obediência. Deus quer nos levar a uma vida de obediência. E essa obediência não é obediência mecânica, forçada para agradar a Deus. É uma obediência livre. É uma obediência feliz, porque Deus já me salvou. Porque Deus operou um milagre em mim e transformou a vida de um pecador miserável como Renivaldo. Se você deseja isso, se você deseja que o Espírito Santo faça essa reforma na sua vida intelectual, espiritual e física, ore comigo. Querido Deus, meu Pai, nós estamos na caminhada para o céu e podemos correr o risco de achar que com orgulho já estamos salvos, que não precisamos mais de mais nada.
ou mesmo começar a condenar outros que não estão seguindo o mesmo caminho da gente. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor tem um povo nessa terra. Então desperta a gente, Senhor, para que esse machado não nos tire da Tua presença, mas que esse burilar do Espírito transforme a nossa vida para sermos um vaso de bênçãos no Teu celeiro, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos vasos de honra. Então converte o nosso coração, Senhor. Nos dê o coração de arrependimento de tudo que é de errado, de nossos caminhos errados. Ezequiel 33:11 diz: abandone o perverso seus maus caminhos. Ajude-nos, ó Deus, a abandonar os perversos caminhos da nossa vida, para que a gente possa seguir o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, e possamos levar outros conosco. Que o nosso testemunho leve outras pessoas a abandonar as veredas tortuosas, as veredas do mal, para seguir a vereda da salvação. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, e ajude-nos a olhar para Jesus Cristo e dizer: este é o nosso Deus, a quem nós estamos esperando. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo oramos e Te agradecemos. Amém.